Porque tu nunca vais controlar a resolução do problema, nunca vais controlar as outras pessoas, nem em ti mesma, tu tens absolutamente controle zero. Claro. Percebes? O controle para mim é uma ilusão. Eu achava que estava no controle da minha vida, cada vez que eu acho isso, a vida vem lá e faz-me assim, knock, knock, vamos lá aqui tirar este controlezinho. Sim. Porque quando eu não tenho controle, eu sou livre. A verdade é essa. É isso. Eu sou livre. Eu deixo de estar presa à ideia de uma coisa. E aí começa a maravilha, aí começa a magia da vida, aí começa a beleza a vir e a surpreender-me. Olá a todos, o meu nome é Cristiana Vaz Franco e quero dar-vos as boas-vindas ao podcast A Caminho de Casa. Hoje tenho o privilégio de receber a Ana Pinto Ribeiro, que é facilitadora de transformação e International Talent Booking Manager do Rock in Rio. A Ana é uma alma vibrante que une o mundo corporativo à espiritualidade, fundadora da Dare Events e também do podcast Chapéus Há Muitos. A Ana conduz pessoas no regresso à sua essência através de retiros, mentorias e experiências de cura e autoconhecimento. Com uma abordagem que equilibra razão e intuição, a Ana partilha o seu próprio processo de expansão de consciência e oferece ferramentas práticas para quem procura viver de forma mais autêntica e alinhada com o seu propósito. Neste episódio falamos sobre o impacto das raízes familiares e das experiências do passado na construção da nossa identidade presente e como podemos ressignificar as narrativas que contamos a nós próprios. Falámos também acerca de escutar a nossa intuição, encontrar o nosso lugar de pertença, mesmo que isso signifique explorar caminhos menos convencionais. Falámos na busca pelo propósito e de como as crises podem ser catalisadoras para um profundo despertar. Prepara-te para uma partilha que te vai fazer recordar a tua própria luz e te vai convidar a olhar o medo de frente e sorrir. Obrigada por estares aqui. Bem-vinda, Ana Pinto Ribeiro. Estou mesmo tão feliz de estares aqui. Muito bem-vinda, Ana Pinto Ribeiro. Muito obrigada por teres aceito este convite e também pela tua amizade e pela tua inspiração e por tudo o que tu trazes ao mundo com tanta verdade, com tanta alegria. Eu quero só dizer uma coisa. Claro. É que eu estou super emocionada de estar aqui porque eu tenho visto o amor, realmente nós estamos na casa do amor e a Cristiana é o embodiment, a personificação do amor e tem sido uma alegria também para mim ver-te a construir este caminho, a ver-te dar uns passos que tens dado. Então o último ano foi um ano de profunda transformação também e sempre alinhada aos teus princípios, sempre alinhada ao teu propósito, à tua verdade e tudo o que tu fazes com tanto carinho, tanto amor. Eu acho que quem está a ouvir não está a ver o cenário, mas quem está a ver o cenário, reparem que há um detalhe em cada pormenor, em cada coisa. Eu entrei aqui e senti logo esta energia que é a tua energia. Tu és esta pessoa que coloca já atenção no pormenor e quem faz um podcast está atenta a isso e eu vejo que tu és assim na tua vida. Obrigada, é uma honra estar aqui. Estou um bocadinho ansiosa, não sei, mas tipo daquele nervoso miudinho, porque primeiro não costumo estar deste lado e porque sei que as nossas conversas sempre são profundas, então estou curiosa com o que vem aqui hoje. Vamos explorar, vamos viajar em conjunto. Então, Ana, uma das características que eu vejo como muito tuas é esta tua capacidade de trazer alegria aos espaços. Tu emanas alegria, é mesmo bonito ver e estar na tua presença, porque tu realmente tens esta capacidade de iluminar as pessoas. Parece que, de uma forma consciente ou não, vais lá abrir o coração das pessoas e olha como a alegria está aqui para ti, olha como a vida pode ser vivida com alegria. Então, eu quero
convidar-te a explorar esta alegria e a viajar talvez à tua infância e a dizeres-me quais é que são as recordações que tens desses lugares de infância com muita alegria, de onde é que nasceu este lugar tão genuíno da alegria que tu trazes ao mundo e que é, sem dúvida, uma bênção. Olha, eu realmente sinto a alegria como um dos meus princípios, dos meus valores, porque é uma coisa que me sai natural. Eu acho que a vida é demasiado curta para nos levarmos muito a sério e este sentido de humor, esta alegria, muda completamente a perspectiva de tudo. Eu, quando era mais nova, eu diria que a minha casa era uma casa com os meus irmãos, eram muito espalhafatosa, havia muitas palhaçadas, estavam sempre cada um aos gritos para fazer mais palhaçadas um que o outro. Então há uma parte da alegria que vem daí, eu era só mais nova de 4 irmãos, portanto eu olhava para os meus irmãos que estavam sempre nesta dinâmica e eu achava, ai, é tão bom rir, é tão bom ter este lado assim mais palhaço, chamemos assim. Não que a minha infância tenha sido só isso, teve vários desafios e mais tarde, hoje em dia, percebi que muitas vezes esta ferramenta da alegria pode ser um escape, pode ser uma forma de às vezes fugir um bocadinho à dor, fugir ao que está por detrás, não é? Porque havia muito isso também quando era mais nova, mas havia uma coisa que era, eu quando ia para as aulas, eu quando estava com as minhas amigas, eu vivia, era, sabe mesmo aquela coisa do Peter Pan, da inocência, da alegria, de querer aproveitar o ser criança, porque eu sentia-me uma adulta presa num corpo de criança. Então quando eu estava com as outras pessoas da minha idade, o meu escape era muito essa alegria, estás a ver? E depois ao longo da vida, é isso, eu não sei explicar, é natural, eu gosto de ver o lado positivo das coisas, eu gosto de ver uma pessoa a sorrir, eu gosto de sorrir com as pessoas, eu gosto de gargalhadas inacreditáveis, já mudei o meu tipo de gargalhada ao longo da minha vida, não sei, é uma coisa que me salva, sabes, é mesmo uma coisa que me salva e eu apercebi-me neste último ano, foi um ano bastante desafiante na minha vida, que eu mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais sombrios, o sentido do humor estava sempre lá. Esta capacidade de me rir de mim própria, de pensar, pronto, olha, estou aqui agora, mas a rir-me e agora não como um escape, mas como uma coisa de, não, isto faz parte de mim, eu já dou espaço a isto, dou espaço a esta alegria de outro lugar. Estás a ver? Não sei se estou a explicar muito bem, mas... Estás a explicar muito bem, na verdade eu assisti muito a esses processos, não é? Em que tu de facto encontraste contigo e uau, olha, estou aqui a ter que ver isto em relação a mim própria e isso é também um lugar de muita beleza em ti, porque tu estás mesmo disposta a fazer o trabalho, a ver o que tens que ver, a encontrar-te e a lidares com esses lugares mais desafiantes. Portanto, quais é que foram, neste teu percurso evolutivo, quais é que dirias que foram os momentos que tu encontraste que te obrigaram a resgatar esta alegria? Quais é que foram esses momentos em que, de facto, a alegria foi essa tua âncora? Ui. Então, nos últimos tempos ou na vida? Nos últimos tempos, quero nos últimos tempos. É que são tantas coisas ao longo da vida, sabes, que eu acho que os últimos tempos foi só mais um espelho daquilo que foi um padrão que eu vinha a repetir ao longo da vida. Uhum. Mas eu diria que aquela história de que a nossa luz tem a mesma medida do que a nossa sombra, não é? E então, da mesma maneira que eu consigo chegar a esses pontos de alegria extrema, de beleza, de tudo, também tenho lugares de dúvida, de incerteza, de será que eu estou a tomar a decisão certa? E quando era mais nova, uma das crenças que eu desenvolvi foi
a história de não ser suficiente, não, ou seja, que é uma crença muito forte, não ser merecedora de amor, não é? E isso cria no adulto uma codependência gigante das pessoas, de circunstâncias, de trabalhos, do que for, não é? De relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento. E o que eu ultimamente, eu acho que assim a grande virada de chave para mim na minha vida foi obviamente o nascimento da minha filha, da Diana, porque a minha filha vem de uma fecundação in vitro, portanto foi um processo que foi pensado, desejado, que já estávamos com vontade de a ter há muito tempo. E era engraçado porque antes como eu já tinha programado, havia uma parte minha que estava muito apegada ao trabalho, porque eu era eu adoro trabalhar. O trabalho para mim não é um trabalho, faz parte da minha vida, eu tenho gosto, prazer. Então um dos medos que eu tinha quando ia ficar à espera de bebê era se ia pôr em causa o meu lugar, sabes? Se eu ia perder o meu lugar por causa disso. E eu acho que há tanta gente que passa por isso. Eu ainda há pouco tempo tive conversas com pessoas que são pessoas extraordinárias, trabalhadoras, profissionais, incríveis, e muitas vezes há esta crença de que se tu fores ter filhos ou quer que seja, que atrapalha o teu crescimento, não é? Então eu nem sequer me dava conta que na verdade, eu estava com medo de perder retiros, na altura eu estava a trabalhar com retiros e eu pensava, vou deixar de ir aos retiros, e como estava grávida já não posso tomar medicinas, que para quem não sabe eu tomo muito medicinas, plantas sagradas, ayahuasca, cogumelos e tudo mais, psicadélicos, para me trabalhar num sentido de respeito, de um contexto sagrado, num contexto de cura. E depois vinha-me isto, olha, eu grávida não vou poder fazer isto que eu gosto tanto, e o que é que será que eu vou estar a perder? E no fundo era outra crença que eu tinha, porque na verdade aquela viagem era a maior viagem de todas, o estar grávida, o processo que eu tive que fazer de pôr hormonas, de não pôr hormonas, e depois quando a minha filha nasceu, aí é que veio a desconstrução total. Então eu saí do meu trabalho, foi uma coisa que me afetou profundamente, porque num momento em que, quer dizer, nasce um filho, não é? E de repente o que eu sinto que o filho traz é esta desconstrução profunda daquilo de quem tu és. Então, para mim o mote era, quem é que eu quero ser como exemplo para a minha filha? Quem sou eu para dizer à minha filha para fazer isto ou aquilo, se eu não fizer em mim mesma? Então eu tive que me tornar o exemplo real que eu quero ser para ela. E aí começa a morte de muitas coisas minhas. Uau. E a parte minha, principalmente, da falta de merecimento, de não ser suficiente. Então eu tive que me amar profundamente, dizer sim a mim mesma, para poder ser esse exemplo. Porque senão eu estou só a ser uma hipócrita. Filha, vá lá, então é para amar. Não, acredita em si, acredita em ti, vai. E de repente eu não acredito em mim, eu permito certas coisas na minha vida que não me servem, sabes? Então, e em todos os contextos, não é? Na família, nos amigos, no trabalho. Eu lidei muito com a autoridade na minha vida, principalmente a autoridade negativa, então eu permitia que outras pessoas viessem me dizer como é que eu devo ou não devo viver a minha vida. E como eu tinha esse medo de não ser amada, eu deixava. Eu encaixava-me, eu dizia que sim, e muitas vezes quando tu entras neste padrão de codependência, tu duvidas mesmo de ti mesma, tu ficas, se calhar eu é que estou errada e os outros é que estão certos. Então eu acho que os filhos trazem esta coisa visceral, sabes, de, não, a minha intuição e uma força para dizer que não, de pôr os meus limites, tipo, olha, isto não, assim não é? Então acho que essa foi uma das grandes viradas. E a alegria, puxando pela tua pergunta, é sempre uma dança, não é? Sim, a alegria foi mesmo
o que me salvou. Essa capacidade de me rir de mim mesma, essa capacidade de ter um sentido de humor, de dizer tipo, ai meu Deus, quando tu achavas que já não vinha, já tinhas passado por tudo, ainda vem mais esta ou esta ou esta, é uma desconstrução, mas rir-me e dizer assim, olha, está tudo bem, pronto, olha, o que é que eu vou lutar contra a vida? Não, eu vou abraçá-la, vou dançar com ela, vou dizer assim, ok, então qual é que é o próximo convite? Mas é assim, isto custa imenso, porque não é fácil estar mais consciente. Eu comecei este trabalho de consciência e tu também, não é? Nós estamos neste caminho e principalmente quando nós nos tornamos facilitadoras, quando nós queremos ajudar as pessoas a fazer esse caminho, eu acho que nós perdemos ali, perdemos as desculpas todas que tínhamos para não fazer o trabalho. Nós temos que fazer. Nós temos que, quando a oportunidade se apresenta, quando está ali, e nós conseguimos ver, porque às vezes nós não conseguimos ver, e isso é outra coisa, mas quando nós conseguimos ver, nós não temos hipótese alguma sem ser, olha, estou a ver, vou ter que fazer mesmo alguma coisa em relação a isso, vou ter que mudar o meu padrão, vou ter que fazer aquilo que eu tenho mais medo, que me dói mais. E imagina, não é? Ter que dar esse passo foi muito forte e tu foste uma das pessoas que me abraçou profundamente neste ano, que me deu força e que me disse, que me apontaste a minha própria luz, sabes? E isto é outra coisa que eu acredito, que é a força que tem alguém te ajudar, te dar a mão, te apontar a tua própria luz. Sabes que eu experienciei muito a minha vida a coisa de diminuírem a minha luz, de fazerem-me jogar pequeno, fazerem-me sentir mal porque eu era assim, muito espalhafatosa, ou porque eu era muito alegre, ou porque ocupava muito espaço, ou porque não sei o quê. Então, o que é que foi o meu movimento? Foi contrair para não incomodar, porque se eu não incomodar eu vou ser amada, eu vou ser suficiente. Estás a ver? E de repente a força de ter uma ou outra pessoa que nos diz assim, olha lá, tipo, então, brilha a tua luz. Brilha a tua luz. E eu lembro-me que há uns tempos atrás eu estava com a Cristiana, estávamos a ir para um retiro e eu estava na dúvida se eu ia continuar a fazer o meu podcast. De acho que não vou fazer o podcast, acho que já passou, não é? Já fiz e pronto, sabe, também agora estou focada noutras coisas e ela proibiu-me de não fazer, assim, mas que parvoíce de conversa é esta? Disse-me assim, eu assim, ela tem razão, porquê que eu já estou a fazer isto? Porquê que eu já me estou a pôr-me, a diminuir-me, a não querer fazer aquilo que a minha alma me pedia? Porque eu adorava fazer o podcast, eu adoro fazer o podcast. Só que havia algo que dentro de mim naquele momento que não me estava a permitir expandir. E era este medo da minha própria luz, medo da minha própria força, do meu próprio potencial. E isto é muito estranho, porque eu sinto-me uma pessoa com garra, com força, como tu me descreveste, porque sou... E tenho uma capacidade gigante de, por exemplo, levar o projeto dos outros para a frente, de apontar para os outros. E eu vi isto, eu consigo fazer isto. Vai, Cristiana, vai, isto. E abre portas e tenho essa abundância e muitas coisas também para mim. Mas fazer isso por mim era um desafio. Aí é que era difícil. Porque era isto, amor próprio. Lá está aquele lugar de eu não sou suficiente. Exatamente. Então é mais confortável dar aos outros, não é? Exatamente. do que tomar a responsabilidade de que, espera, não, isto também está aqui para mim. E tu tocaste num ponto que para mim é muito, tu sabes que eu sou apaixonada pela parentalidade consciente e levo este tema com todo o meu amor, com toda a minha alma, porque eu acredito mesmo, e eu estou sempre a dizer isto, os nossos filhos são mesmo os nossos maiores mestres. Então, quando tu trazes este lugar do nascimento da Diana e como ela te convidou a te encontrares contigo própria, como também aqui neste lugar existe esta dança, não é? Entre a dor e a alegria, não é? Mas que no fundo é este embrulho entre as duas. Sim. Que te faz, que te conduz ao lugar onde tu estás agora e naturalmente que outros desafios que tu vais vivendo ao longo da tua vida te vão convidar para novos lugares de expansão. Então,
de alguma forma, eu sinto que nós amamos os nossos filhos, não é? Não há condição para a forma, de forma geral, não há condição para o amor que nós temos pelos nossos filhos. Então isso quer dizer que nós por eles fazemos tudo o que nós pudermos. Então, partindo do pressuposto que de facto a Diana vai aprender, não porque tu estás a dizer palavras bonitas que até leste num livro ou qualquer coisa, mas sim pelo teu exemplo, pelo, lá está, o tal embodiment do que é ser esse exemplo, e é assim que ela aprende. Então, assim nós vemos como a única forma de tu ensinares à tua filha o que é o amor próprio, Sim. que é talvez o melhor presente que tu lhe podes oferecer nesta vida, é o maior legado que tu podes deixar, é se tu te amares a ti própria. E às vezes, e eu falo enquanto mãe, não é? E sinto isto muito também nas sessões individuais que eu dou, nos retiros, enfim, em várias circunstâncias, eu sinto estas mulheres a virem ter comigo e dizer, mas eu morro de vergonha ou de culpa, ou escondo-me quando tiro um bocadinho para cuidar de mim. Então, o importante e o relevante que é, e quero-te agradecer por teres trazido esta verdade, o importante que é nós sermos esse exemplo para as nossas filhas, para os nossos filhos. Não nos perdemos nos filhos, não é, Cristiana? Porque eu acho que também é mais uma vez é aquilo que nos foi dito, as crenças que são criadas, que da forma que a mãe ou o pai deve ser. Eu acho que não há uma fórmula, acho que cada pessoa tem que, dentro de si, entender como é que deve criar os seus filhos, como é que se deve relacionar com eles e perceber de que forma é que essa relação também afeta a tua relação contigo mesma. E ao não te perderes de ti própria, tu estás realmente a dar esse exemplo para eles não se perderem deles próprios. Muita gente se ria porque eu no Rock in Rio eu punha a minha filha ao colo de toda a gente. E foi giro porque nos primeiros meses eu sentia aquela coisa de eu quero que a minha filha não tenha medo de ir para o mundo. Então eu queria que ela sentisse bem ao colo de várias pessoas. Não queria que ela criasse uma dependência minha muito grande e acabei por pô-la sempre desde o início no colo das pessoas, e ela realmente vai ao colo de toda a gente, ela fica bem com toda a gente. E depois foi engraçado que houve uma parte minha, que é agora a minha criança, que ficou ela quer ir ao colo de toda a gente, não quer ir ao meu colo. Porque também passamos por isso. E às tantas eu deparava-me com isto de se calhar foi demasiado. Deixei-a demasiado ir para o colo das pessoas porque ela está tão independente, ela não precisa de mim, quase. E depois às tantas eu percebia, eu fiz essa viagem dentro de mim e eu passei por esta cura também interna, não é? Portanto, imaginem, eu, no fundo, tenho uma crença de não ser suficiente, não é? De não ser amada. E de repente, a pessoa que eu tinha a oportunidade que me amasse mais que toda a gente, eu mandei-a para o mundo. Estão a ver? E às tantas eu deparei-me com esse questionamento interno de que estupidez, se isto é assim, se ela vai para o mundo, é bom para ela. Isto é um egoísmo para mim, querer ser a pessoa preferida dela. O que eu posso estar é presente para ela, quando ela precisar de mim, estar mesmo lá para ela saber que pode contar comigo e eu não deixar que a minha história e a minha vida se torne maior do que eu e maior do que nós e do que a nossa relação, não é? E que ela acabe por ser uma vítima da minha história. Então, Cristiana, isto tem sido de uma... Todos os dias, sabes, são passos quânticos de eu me apanhar, e eu agradeço profundamente às ferramentas que eu tenho hoje em dia, ao meu trabalho feito em mim mesma, todo este caminho, porque eu tenho a certeza que ia ser trauma absoluto da minha filha se eu não tivesse estas ferramentas, porque eu iria agir desse lugar. E hoje em dia, quando isto acontece, eu vejo que está, não quer dizer que eu não sinta, eu sinto às vezes aquela coisa, aquele aperto, aquela dor, mas eu respiro e digo, isto não sou eu, isto é a minha história, isto é a minha dor, que já foi, mas eu hoje em dia não sou essa pessoa, eu posso reescrever isto, eu posso fazer diferente com ela. Então tenho imenso orgulho nisso, porque sei que ela vai poder ir para o mundo e que olha, que eu vou estar aqui para ela, não interessa o que acontecer.
trabalhando em mim mesma, respirando fundo. Sim, mas como esse lugar que a tua filha te convida a ver, não é? No fundo está aqui a dor, eu estou a vê-la, não é? Porque essa criança que vive essas experiências vive dentro de ti, não é? Então Sim. é um convite a encontrar-te novamente com essa dor de, espera, onde é que é o meu lugar? Quer ser vista, quer ser amada, quer ser reconhecida por aquilo que eu sou e não talvez pelas máscaras que eu utilizo para ser amada ou diminuir um pouco a minha luz para ver se sou mais aceite. Então, seres vista por aquilo que tu és, como na verdade a tua filha te convida, efetivamente, a resgatares o teu poder. Sim, e eu acho maravilhoso porque este é o tema do teu retiro, não é? Sim. Tu enfrentares Get your power back. os teus medos e resgatares o teu poder, get your power back. Então, Sim. qual é que é a tua proposta? De onde é que nasceu, no fundo? Sim. E porquê é que para ti é tão importante usares a tua voz para convidar as pessoas a resgatarem o seu poder e a olharem o medo de frente com presença de espírito e bora lá ver. Há várias áreas na nossa vida que nós perdemos poder e às vezes nós até podemos sentir que somos poderosos e mesmo assim perdermos o nosso poder. Quando perdemos, por exemplo, a fé no ser humano, a fé nas pessoas. Eu estou aqui tão bem, tão poderosa no meu lugar, eu já sei qual é o meu poder, mas depois não me consigo relacionar com o outro porque sinto que de alguma forma não tenho compaixão, não tenho paciência. Isso é uma área, porque às vezes as pessoas pensam, não ter poder é só para aqueles que sentem que não estão com poder. Não. Get your power back é para quem sente que tem poder, mas de alguma forma se perde nesse poder e não se consegue relacionar com o mundo e com as pessoas. E depois tens outra parte que é realmente quem perdeu o seu poder consigo mesmo, nas suas relações, no seu trabalho, na sua espiritualidade, na sua autenticidade. E esta história toca-me profundamente porque eu sinto que ao longo da minha vida o meu poder me foi tirado várias vezes e eu dei o meu poder. Eu sofri imenso abuso emocional ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência, ao longo da vida mesmo, na verdade. Sofri muito abuso físico, de levar mesmo, ou seja, aquela coisa de tu não te conseguires nem defender fisicamente de alguém maior do que tu ou alguém que está a infligir dor física, ou seja, materializa-se isso. De um abuso também sexual, que foi uma coisa que eu nunca partilhei. Olha, é a primeira vez que estou a falar sobre isso, mas quando era muito mais nova. E eu nunca falo sobre quem fez, não fez, quem é que foi os abusadores da minha vida, porque acho que não quero ir por aí, porque, enfim, para proteger também quem está envolvido na história, porque acho que um abusador também vem de um lugar de muita dor, de muita ferida e hoje em dia eu tenho imensa compaixão e compreendo, sabes? Não quero dizer que eu acho que esteja bem e que eu concordo, mas eu percebo de onde é que veio daquela alma, onde é que estava para poder fazer o que fez a uma criança. Mas para mim, ou seja, imagina, desde muito pequenina, isto obviamente, todas estas situações de abuso criaram a minha crença. Não ser suficiente, não ser amada. Imaginem, receber abuso desde pequenininha, desde os 4, 5 anos até mais velha, é uma coisa muito forte. E no último ano vieram ainda mais espelhos na minha vida para eu ver que eu estava a dar. Então eu sentia-me poderosa de certa forma, porque eu tenho imenso amor próprio ao mesmo tempo, sabes? Eu adoro a pessoa que eu sou, a verdade é essa, eu adoro-me. E tu és genuinamente uma pessoa muito abundante. Sim, sabes, eu acho que eu sou boa pessoa e acho que sou boa amiga, acho que sou uma boa filha, uma boa mulher, uma boa, sabes? Sinto que dou mesmo o meu melhor, sou uma boa profissional, eu entrego-me de alma a tudo aquilo que eu faço. Tenho os meus defeitos, como é óbvio, como toda a gente, e portanto às vezes há esta dualidade do amor próprio, sabes? Eu penso assim, mas se eu gosto tanto de mim, como é que eu me permito certas coisas na minha vida? E tem a ver com estes abusos, sabes? Os abusos foram tão fortes que é como uma dança entre a luz e a sombra dentro de mim, estás a ver? E eu a tentar, a minha luz tem um ganda power e por isso é que aguentou
este abuso todo na minha vida, mas chegou a um momento da minha vida que eu decidi, que foi o ano passado, que foi, já basta, com a chegada de Ana, tipo, basta no abuso na minha vida, não quero, não permito mais abuso na minha vida e vou-me permitir a mim a ser tudo. E hoje em dia apresentar-me como facilitadora de transformação, fazer o meu retiro, sabes, honrar o caminho que eu fui fazendo nos últimos anos e na minha vida toda, na verdade, porque desde que eu me entendo como criança, eu tenho feito este caminho, eu só não lhe conseguia dar nomes, não é? Só não percebia bem o que é que eu estava a fazer, mas eu agora olho para trás e dizia, epá, ganda miúda, ganda criança, mesmo a passar por aquilo, manteve-se fiel aos princípios, não perdeu a fé na humanidade, não perdia a fé no amor, nas pessoas, sabes? Podia ter ido para um lado completamente oposto, podia ter ido para um lado mais depressivo, para um lado mais sem fé, de me isolar, e não foi nada disso. Eu sempre acreditei nesta troca, sabes? Sempre acreditei, e isto toca num lugar de inocência minha, que depois é onde eu me magoo com as pessoas, porque às vezes vou de um lugar da criança, tipo, não, eu tenho fé, porque é doloroso demais para mim, às vezes, ver a maldade e as coisas mais feias do ser humano, e então eu entro muito nesta negação de não, as pessoas são boas, toda a gente é bom, toda a gente não sei o quê, e acabo, é aí que eu me perco o meu poder, estás a perceber? E entretanto, eu estava neste lugar de uma solidão gigante, porque senti que tinha perdido a minha comunidade, senti que tinha perdido o trabalho, senti que tinha perdido, enfim, algumas coisas na minha vida que eram importantes, e de repente eram 4 da manhã, estava numa cerimónia comigo mesma e com uma das medicinas, e eu estava-me a sentir muito sozinha, sabes, a pensar, são 4 da manhã, estou aqui, isto agora é isto que vai ser a minha... Eu que sou uma pessoa de pessoas, de repente era, onde é que está a minha comunidade? Ai, eu não tenho ninguém para viver isto e que me compreenda e não sei o quê. E de repente eu pensei, aquela coisa da alegria, do sentido do humor, por amor de Deus, olha onde é que eu me estou a meter, sabes? Comecei-me a rir de mim mesmo, olha a minha figura aqui no meio da natureza, a estar com pena de mim mesma, nesta vitimização, sabes? E eu disse assim, não, eu sou uma pessoa com recursos, eu tenho amigos. E a amizade, para mim, é assim, dos maiores valores que eu tenho. Eu sou uma grande amiga e tenho grandes amigos. E liguei, como eram 4 da manhã, liguei para o Gui, que é o meu melhor amigo, que é o Gui Ortiz, que vai fazer o retiro do Get Your Power Back comigo. Na altura nada disto estava pensado. E eu liguei ao Gui a chorar. Eram 4 da manhã, meia-noite no Brasil. E ele assustadíssimo, o que é que aconteceu? Eu amigo, eu tomei aqui uma medicina e estou a passar aqui pelo processo. E ele começa-se a rir. E ele diz, que susto, achava que tinha acontecido alguma coisa com a Diana. Eu, não, mas eu estou a precisar de ajuda. E ele é tarólogo, e eu esqueci-me que ele era tarólogo, porque eu estava a ligar para o meu amigo e ele, então espera aí que eu vou tirar uma carta. E aquilo fez-me imenso sentido. Eu, pois é, você é tarólogo, tira lá a carta. E nesse dia ele tirou-me uma carta, e a carta era Be Honest With Yourself. E era de um baralho que eu lhe tinha dado, que eu lhe dei com imenso amor. E ele é muito guiado por Arcanjo Miguel. Ele tem mesmo ali Arcanjo Miguel ao lado dele. E essa carta, ela tinha... Porque eu sei que isto aqui é muito... Podemos ir mais a fundo neste tema espiritual. Avança. Então, a imagem dessa carta é uma pessoa que tem uns braços assim... Um espírito a abraçar-te por trás, com as mãos nos teus ombros. E eu estava a precisar ser mesmo honesta comigo própria naquele dia, e ele começa-me a fazer um rezo, a limpar-me, e eu entrei num momento catársico gigante, daquela solidão, daquela dor, desse lugar onde eu me meto, sabes, de tomar responsabilidade, a minha parte da minha história, onde é que eu permito certas coisas, onde é que eu me perco no outro e dou poder ao outro. Eu dou o poder da minha vida ao outro. O outro dava. Hoje em dia já quero acreditar que não. Há momentos que sim, mas quero acreditar que estou muito mais presente. Então essa Be Honest With Yourself, essa honestidade, ele fez um rezo gigante. Ele estava de outra ponta do mundo, isto a fazer em FaceTime, e eu senti ele a abraçar-me, senti a presença dele e do Arcanjo Miguel a abraçarem-me, sabes, a curarem-me. Eu chorei a minha dor, chorei aquilo tudo. E
E eu olhei, quando isto acaba, eu tinha dado esse baralho, e quando eu dei o baralho ao Gui uns tempos antes, eu disse: você tem que tirar uma carta para mim. E ele, quando me tira a carta desse baralho, a primeira carta que vem é Get Your Power Back, que é o nome do retiro. E depois desta limpeza que ele me faz, ele aponta para a parede dele, porque ele estava nele, ele próprio estava a fazer um momento para ele, sabes? Estava num momento de meditação dele, e ele disse: olha amiga, olha a carta que eu tenho aqui pendurada na minha parede. E era o Get Your Power Back. E era sobre isso. Então, tanto eu e ele estávamos a passar por processos super fortes de recuperar o nosso poder, e assim foi durante o ano. E de repente, outro insight que eu tive noutra cerimónia com ele, que nós fizemos os dois em conjunto já ao vivo, foi esta coisa de olhar para o medo de frente e sorrir. Ou seja, o medo, ele faz parte da nossa vida, nós não temos como escapar, ele está lá e está constantemente presente, ou não. Há momentos que não está, como é óbvio, mas há aquela sensação de que está ali alguma coisa, pelo menos para mim. E eu decidi e vi que eu posso encará-lo deste lugar de sofrimento e ai meu Deus, e agora isto está a acontecer, e daquele drama e do vitimismo, ou eu posso olhar para ele e dizer assim: estou-te a ver, e sorrir e dizer: pronto, olha, estou-te a ver. E mostra-me o que é que me queres dizer. Exato. O que é que me queres mostrar? Qual é que é o convite? Porquê é que estás aqui? Exato, então é como receber um convidado na nossa casa, que na verdade é um convidado muito real, porque em alguma circunstância na vida nós vamos passar por momentos de medo, mas quando nós trazemos esta consciência de que, no fundo, o medo está ali para nos trazer um convite à nossa evolução, parece que tudo ganha outra leveza, não é? Sim, sim. Então, tu relativizas um bocadinho. E ele perde a força, sabes? Energeticamente eu acho que perde força. Tu tiras o monstro dele. Porque, sabes que até acho que há um filme, não sei se é a Moana ou lá o que é, que há um momento que ela está assim, um grande monstro, não sei se é este o filme, mas que ele está em forma de monstro e de repente ele transforma-se numa terra. Quando ela sorri, quando ela recebe amor, ele no fundo só cria amor. É isso. Sabes? E então de repente aquele monstro transforma-se numa natureza plena, cheia de vida. Então eu acho que isso é um grande paralelismo para isto do medo, sabes? Quando tu olhas para o medo com amor e sorris e dizes: olha, pronto, vamos lá, o potencial é gigante. Então eu acho que o Get Your Power Back, primeiro, tem sido a minha história também, e o facto de eu sequer ir-me pôr à frente de um retiro é a minha história também de recuperar o meu poder. Acho que pode ser bonito, e eu quero ser essa pessoa que dá a mão. Vai ser incrível, de certeza, porque conhecendo o teu processo, a forma como tu tens evoluído, e eu quero te dizer uma coisa também, que é o teu compromisso com a tua verdade. É mesmo de honrar, porque quando tu, era o que dizias há pouco, não é? Por vezes não estamos a ver porque não estamos a ver, porque ainda não estamos nesse nível de consciência, porque ainda não estamos despertos para isso, porque ainda não nos abrimos para isso, ou porque o mistério sabe tecer as suas linhas e ainda não chegou o momento de nós acessarmos essa informação. Mas quando tu te encontras com a tua verdade, tu és uma pessoa que honra essa verdade. Sim. E que dás os passos, por muito difíceis que sejam e por muito dolorosos que sejam para ti, ou se calhar para as pessoas que tu amas, porque honras essa tua verdade. E na minha perspectiva, a liberdade está do outro lado de caminhar essa verdade. Então eu sinto que esta mensagem que tu trazes de recuperar o teu poder vai muito ao encontro também deste lugar da liberdade, não é? Sim. De sermos quem somos, de nos expressarmos verdadeiramente e de brilharmos a nossa luz, porque é tão mais fácil nós ficarmos no lugar de sermos pequenos do que step up e esta é quem eu sou. Exato, não pedir desculpa por seres quem és, não pedir sabes? desculpa.
E isso foi muito, e é o meu processo não diário. pedir desculpa, não pedir licença e isto é quem eu sou. Sim. E desapegar à necessidade de ser amado ou não, porque tu não vais agradar toda a gente, a verdade é essa. Sem há pessoas dúvida. que vão se conectar contigo, há outras que não vão, e está tudo bem. E está tudo bem, porque Exato. na verdade somos todos parte aqui desta teia divina, não é? Que interage uns com os outros para nos convidarmos uns aos outros enquanto espelhos a evoluir. Então, tu fazeres este movimento de resgatares o teu poder é automaticamente uma semente que tu plantas ao teu redor. Então, se calhar, outras pessoas que estavam naquele lugar também de eu não sou suficiente, ou deixa-me aqui baixar o meu tom de voz, ou se calhar não vou aparecer agora, muito toldadas também pelo medo do julgamento, entre outros, vão sentir, espera, olha, a história dela é esta, ela conseguiu, então se calhar eu também vou conseguir. Sim. E eu acho que, sabes, esta coisa da honestidade e da liberdade é um dos meus valores, dos meus princípios mesmo, são uns dos meus valores e dos meus princípios. E o que eu sinto é, quanto mais honesta eu sou e mais livre me permite ser, eu dou permissão ao outro para ser também. É como se, sabes, há um elefante gigante na sala e estamos todos a fingir que ele não existe. E de repente estamos todos desconfortáveis porque não há espaço. O elefante ocupa muito espaço. Mas também é mais fácil fingir que está tudo bem. Agora vou tentar tirar mais o elefante conveniente. daqui. Exato, conveniente fingir que não está lá. E esta coisa que eu te disse, da Diana me ter trazido isso, que é, eu não estou mais para ver o elefante na sala e não falar sobre ele. Eu prefiro falar sobre ele e dizer assim, olha, o que se passa é isto, o que eu estou a sentir é isto, e ver o que é que isso traz da outra pessoa, porque normalmente a pessoa pensa assim, ai que descanso, ainda bem que ela falou do elefante. Percebes? É um descanso, só que eu sinto que quando eu dou este passo, a pessoa normalmente encontra-se contigo a meio caminho, normalmente. Não quer dizer que seja sempre, porque às vezes há quem tenha resistência e só quer não ver o elefante. E às vezes há isso, mas quando tu vais com amor e dizes, olha, isto aqui está mesmo a acontecer, isto não põe em causa o amor, a amizade, a relação de certa forma, a relação de estarmos mesmo aqui uns com os outros, mas eu não estou 100% feliz, ou tu não estás 100% feliz, ou eu quando estou contigo eu sinto que eu não consigo ser o melhor de mim e que às tantas já te estou a afetar de uma forma em que tu também não consegues ser feliz. Só que é confortável este estado, porque até corre bem, as coisas estão bem, a vida passa, sabes? Então esse lugar de eu decidir que não, eu quando estiver no meu caixãozinho e estiver ali a fazer as contas bem lá para cima, não quero olhar para trás, ou no meu leito de morte, não quero olhar para trás e pensar, ai, devia ter feito, poderia, sabes? Prefiro fazer e depois a coisa não dar certo do que não fazer e ficar naquela dúvida de será que eu devia ter feito, sabes? Não estou para pagar essa fatura nesta vida, pelo menos. Percebes? E às vezes é isso que estavas a dizer, tu trazes coisas difíceis às pessoas que requer. E eu digo-te uma coisa, Cristiana, muito trabalho em mim mesma e muitos questionamentos de pensar, de saber aquilo que eu tenho que fazer, saber aquilo que está certo e haver uma parte que dizia, não, eu não quero fazer isto. O meu ego não queria fazer, porque eu estava muito confortável em certos lugares. Então eu não queria, não, eu tenho mesmo que, não, tens que fazer isto pela evolução da consciência, pela tua evolução, pela evolução da outra pessoa. E eu, mas eu não quero. E pelo exemplo que tu queres ser para a tua filha. Eu acho que quando nós somos mães ganhamos essa âncora adicional, não é? De bolas, eu posso não conseguir fazer isto por mim, mas eu vou fazer isto pela minha filha. E faz-me pensar também nas pessoas que não têm filhos, sabes? Claro. Qual é que é a âncora? Percebes? Porque às vezes é isso, tipo, os filhos dão-nos esta força. Então, onde é que tu podes encontrar esta força mesmo sem ter filhos?
Isto, para mim, é trabalho interno. Claro. Ferramentas, conectar-te com a tua criança. O que é que tu dizias? O que é que tu dirias à tua criança? E a questão é essa, quando nós não temos filhos, não é? Esta perspectiva que tu trazes é muito pertinente, porque nós temos estas crianças todas das diferentes fases, das diferentes experiências que viveram dentro de nós, e na verdade essa criança que vive aqui dentro é a única pela qual nós temos que assumir o compromisso de viver, em verdade, uma vida o melhor que nós conseguirmos. O melhor, e quando eu digo melhor, não é na alegria, é na dança. Sim, nas duas Na dança, partes. da sombra e da luz, que nos fazem evoluir, e esse é o verdadeiro compromisso. E isto, e tu de alguma forma já trouxeste esse tema, que é o leito da morte, e eu quero perguntar-te se porventura o dia de te encontrares com o leito da morte for amanhã, o que é que ficou por dizer? O que é que ficou por fazer? Como é que tu te sentes com o confronto com a morte? Porque, na minha perspectiva, a morte dá-nos vida. Hein? Quando nós, a cada dia, nos encontramos com esta reflexão sobre a morte, faz-nos ponderar sobre a vida. Sim, claro. Ou no meu caso, quando eu vivi de perto a passagem do meu pai, refleti muito sobre o que é a vida. Não é? Foi mesmo a morte. Trouxe-me vida. E então nós muitas vezes na nossa sociedade, não é? Fugimos do tema da morte. Não se quer falar da morte. Mas na verdade eu vejo com muita beleza esse lugar da morte, porque este dia vai chegar para todos. Para todos, não há escapatória possível. Não há escapatória. Portanto, isto é um tema universal. Sim. O mais universal. Então, como é que nós lidamos com isso? Eu sei que vou ter que lidar com isto e eu não sei quando é que é. Não sei se é daqui a 10, 20 anos, 30 mil um dia, ou já no segundo a seguir. Então, o que é que te falta fazer? O que é que te falta dizer? Como é que tu te sentes com o teu percurso até aqui? Olha, primeiro eu queria dizer que eu, quando era mais nova, tinha imenso medo de morrer. E eu dizia às minhas amigas, quando escreverem no meu caixão, escrevam lá: estou aqui contra a minha vontade. Eu tinha ouvido esta frase de alguém e achei: isto é de gênio. Por acaso não sei se até não é do Raul Solnado, assim uma coisa do género, enfim. Mas era de alguém e eu pensei: isto é perfeito para mim, porque eu quero viver. A minha gana de vida é tão grande que eu tinha muito medo da morte. Só que à medida que eu fui-me trabalhando e fui passando por várias mortes do meu ego, porque foi isso, e é engraçado, estavas a dizer, esta dança entre a sombra e a luz, eu acreditem que eu já fui a lugares muito sombrios da minha alma, a um nível emocional, físico, de sentir dor, mesmo profunda, física também, e eu sinto que fiquei confortável mesmo na dor. Eu aprendi a ficar confortável com isso. Ao princípio eu resistia, porque era também esta minha resistência com a morte, fazendo aqui um paralelismo, que nós criámos a morte como se fosse uma coisa inimiga, como se fosse a crença que eu cresci foi: ai, a morte é horrível porque deixamos de estar aqui. E estás a ver, eu apegada às pessoas era tipo: eu vou deixar os meus amigos, a minha família, esta vida? Não, apegadíssima à vida. E depois comecei a fazer este trabalho interno e comecei a perceber que a vida é muito mais do que isto, que há um mundo invisível, que nós somos consciência, que nos transformamos, que eu estou, é o que eu acredito, a viver várias realidades ao mesmo tempo, noutras dimensões. Então isto trouxe-me uma paz, um descanso em relação à morte. Eu não sei, porque nunca me deparei com a morte, portanto não sei como é que eu vou lidar. Eu sei que eu hoje em dia estou mais preparada e com mais ferramentas do que estava há muitos anos atrás, e por conta deste trabalho que eu faço. E até estou um bocadinho curiosa, sabes? Tipo, estou curiosa para ver como é que vai ser. E sabes uma coisa, Cristiana, estavas a fazer-me a pergunta e eu vivi uma vida tão extraordinária, mesmo no meio de muita dor, mesmo no meio
de muitas situações difíceis, eu sempre fiz aquilo que me apetecia. Eu sempre arranjei uma forma de fazer aquilo que eu acreditava, aquilo que eu gostava. Então, eu sinto que eu experimentei tudo aquilo que eu tinha para experimentar até certo ponto. Claro que há sempre coisas novas, mas aquilo que eu tinha mesmo vontade de fazer, eu fiz. Sabes, eu acho que se eu morresse amanhã, eu sentia que é grande a vida. Grande pinta. Vivi uma grande vida. Viajei, conheci pessoas do mundo inteiro, fiz as coisas mais inacreditáveis, trabalhei-me, viajei cosmicamente, viajei para dentro de mim, ajudei o outro, fiz o melhor que eu pude, sabes? Eu acho que, se calhar, o que eu gostaria que fosse diferente, talvez não tem tanto a ver com aquilo que, ou seja, com o meu papel, mas gostava que houvesse mais harmonia em certos núcleos de pessoas na minha vida que estão em conflito, que não se dão, e que isso me magoa profundamente, sabes? Gostava de experienciar essa harmonia outra vez, poder morrer a saber que já está tudo bem, sabes? Já se falam, já se dão, já estão outra vez unidos. Isso é uma dor muito grande da minha alma e que eu sinto que não posso fazer nada em relação a isso, que eu sinto que há uma parte minha que já deitou a toalha ao chão. Eu não quero falar de quem especificamente, porque eu tenho que preservar a privacidade das pessoas, claro. Mas são pessoas que me são muito próximas e que me magoa profundamente esta separação que eu vejo. Então eu sou uma pessoa da união, eu acredito na união. E quando eu vejo estas discórdias, sabes, isso custa-me imenso. Então eu gostava de deixar o mundo nessa harmonia. Nessa harmonia. Mas eu, Ana, se já fiz tudo aquilo que eu podia para tentar contribuir para isso, estou de consciência tranquila em relação a isso, sabes? E sinto mesmo que dei o meu melhor. Hoje em dia sinto que dei o meu melhor nas várias situações e nos vários momentos da minha vida. Eu sinto que esta tua partilha agora toca um bocadinho naquela parte que tu falaste no início da inocência da criança, do deslumbramento de ver o mundo com lentes cor-de-rosa, talvez. Sim. E eu sinto que nós temos muito isso em comum. Sim. Porque, apesar dos desafios da vida, não é? Sempre tivemos ambas esta capacidade de ver o mundo com beleza, com fé, com confiança, num acreditar muito profundo internamente. Mas na minha perspectiva chega, ou pelo menos na minha história, até aqui, chega um lugar em que tu és convidada a encontrar-te com a perda da tua inocência e a natural evolução para a tua maturidade. Sim. Não é? Porque essa maturidade está mais enraizada neste lugar, lá está novamente, da interação entre a sombra e a luz, o medo e o amor, a abundância e a escassez, não é? Sim. Enquanto sopa para nos fazer, a partir da qual cada um faz o seu cozinhado. Então, quando tu começas a ver a vida com uns olhos de uma maior maturidade, de facto chegas a este lugar de é o que é. Aceitação. Aceitação. Sim. É o que é. E foi muito isso, porque eu durante anos tentei-me, ou seja, de certa forma o que é que acontece? A história do perder o poder, não é? Não é? Como são pessoas que são muito fortes na tua vida, tu acabas por ser puxada para o meio da história. E como eu estava bem com toda a gente, cada pessoa vinha para me contar a sua versão e para eu passar mensagens a um e a outro. E eu não queria estar no meio dessa confusão, sabes? Eu não tinha lados. E eu sentia, e depois eu tentava harmonizar de um lado e do outro e havia uma resistência, porque cada qual via a história pelas suas próprias lentes, sabes? E pela sua própria ferida. Exato. E eu assim, olha, foi um recuperar do meu poder de dizer assim, isto já não é o meu problema, isto já não é
eu já não tenho responsabilidade disto. Entregar e não querer resolver e dizer, olha, é com vocês. Mas quando tu amas as pessoas, há uma parte que fica, pelo menos da minha parte, eu fico triste. Fico triste de ver essa situação. Já vejo, aceito-a, mas não deixo de ter essa tristeza. Como é que eu lido no dia-a-dia? Olha, eu vou vivendo, não me vou envolvendo, choro quando tenho que chorar, deixo-me emocionar, dou espaço às minhas emoções para isso, mas também deixo ir o que não é meu. E é essa maturidade. Mas foi difícil, durante muito tempo eu ficava ali no meio daquilo. Muitas vezes entra a salvadora, não é? Exato. E porquê que entra a salvadora? Porque, vamos lá, o que interessa, cá dentro. Porque eu quero ser vista, porque eu quero ser amada, porque... E então começamos a desenrolar esse... Então vou resolver eu o problema. Vou resolver eu, mas como? Quando entramos no lugar da salvadora, na verdade o que nós estamos a dizer é: tu não és suficiente, eu é que sou suficiente. Então repara como... Estamos agora a chegar a trazer este lugar de como esta ferida de criança, não é? Do eu não sou suficiente. De repente tu, na tua inocência e ainda na tua ferida inconsciente, queres salvar, queres resolver, no fundo quero-me salvar a mim própria. No fundo o que tu queres é salvar-te a ti própria. Claro. Então de onde é que vem essa maturidade? Vem de tu resgatares o teu poder, ocupares o teu lugar e em presença de espírito observares e reconheceres o que é que daquela dor é teu. Sim. Porque se essa dor está dentro de ti, é sinal, na minha perspectiva, que existem mais camadas aí para ser vistas e se calhar não estão prontas ainda para ser reveladas. Lá está, assumindo sempre, e eu sei que tu és uma mulher que faz isso e por isso é que para mim é mesmo um privilégio ter-te aqui, porque tu dás os passos da verdade, que é, ok, então o que é que há aqui para ver? Com muita curiosidade, eu também te sinto muito curiosa pela vida. Sim. E temos isso em comum, Adoro, pela vida, pela experiência humana, pelo divino, por tudo. Então... O que é que está aqui para eu ver, não é? E então voltamos sempre neste lugar do recuperar o nosso poder ao lugar da responsabilidade, é sair da vítima de pronto, olha, não é? Eu já fiz o que podia, isso não é meu. Não, espera, isto está aqui dentro, então o que é que está aqui para eu ver? Eu acho que há aqui duas coisas. Uma coisa é, eu não sinto onde eu estou agora, desta coisa de já fiz o que podia e não é meu, eu sinto que é diferente. Isso é eu a recuperar o meu poder, é dizer assim, olha, basta. Já chega. Isto não é mesmo o meu problema, claro. É o vosso problema, resolvam vocês. Percebes? Não é desse lugar de... O lugar onde entra, se calhar, a parte da vítima e da minha dor é como é que eu ainda me fico apegada à situação. Mas também são pessoas muito próximas. Claro. Percebes? Então, se não fosse pessoas próximas, eu podia... não é a minha vida. Mas o problema é que aquilo afeta a minha vida. Claro. Afeta as pessoas à minha volta, afeta a minha família. Claro. Percebes o que eu estou a dizer? Perfeitamente. E então, eu não sinto que... O que eu sinto que ainda tenho que ver é porque é que eu me sinto culpada aí é que está. de desistir. É isso. Dizer tipo, olha, dizer aquela coisa de... Pronto, já não há nada a fazer. É mais esse lugar que eu sinto que ainda tenho que trabalhar do que propriamente dizer... Não me envolvo mais no assunto, não tem nada a ver comigo. Claro. De certa forma a guerra é ali, não é entre mim. Claro. Percebes? Sim. Agora, a forma como eu fico e a culpa que eu sinto de... Tenho que ajudar. Tenho que ter mais fé. Não, eles não têm fé, mas a minha fé é suficiente para a fé do outro. Só que eu já estou a chegar a esse ponto que é tipo, olha... entregar, sabes, Cristiana? Porque há coisas na vida, o que eu sinto também é que nós não vamos resolver tudo. Não. E há coisas que quando tu estás em relação com o outro, ou a pessoa se encontra contigo a meio caminho, ou então tu estás num esforço em vão constante. Então o que é que tu podes fazer? Estar em honestidade contigo mesma, estar em paz de que fizeste o melhor que tu pudeste. Isso é que é a parte que a minha alma não está pronta para... Ou seja, que não é negociável comigo. Que é, eu vou fazer o meu melhor, eu vou estar descansada porque eu dei o meu melhor. O problema é quando eu estou ali deitadinha e às vezes, devia fazer mais isto, ou devia fazer aquilo. Então isso eu agora, claro.
Percebes? É Sim, aí. E não percebo. sobre fazer ou não, sabes? Claro. É sobre o que é que eu fico em paz comigo. Porque tu nunca vais controlar a resolução do problema, nunca vais controlar as outras pessoas, nem em ti mesma, tu tens absolutamente controle zero. Claro. Percebes? O controle para mim é uma ilusão. É. Eu achava que estava no controle da minha vida, cada vez que eu acho isso, a vida vem lá e faz-me assim, knock, knock, vamos lá aqui tirar este controlezinho. Sim. Porque quando eu não tenho controle, eu sou livre. A verdade é essa. É isso. Eu sou livre. Eu deixo de estar presa à ideia de uma coisa. E aí começa a maravilha, aí começa a magia da vida, aí começa a beleza a vir e a surpreender-me. Sabes, se eu perdesse a fé, é a parte da fé que estávamos a falar há bocado, a fé no ser humano continua a ser inabalável, mesmo que aquelas pessoas estejam em guerra ou em dor, a fé é inabalável. Para mim, a fé no outro é inabalável. Não, pronto, as coisas podem não ter corrido bem aqui, mas eu não vou deixar que esta relação me faça perder o amor que vive dentro de mim, a fé que vive dentro de mim. Se eu transbordar isso, eu vou atrair pessoas que também vibram aí, que também vivem aí, percebes? E aí a vida ganha outra cor, Claro. outra luz. E a verdade é que tu tens sempre o poder da escolha, não é? Eu vou escolher o amor ou vou escolher o medo, vou escolher a abundância, vou escolher a escassez. Com que lentes é que eu vou escolher ver a vida, as relações e tudo, e o mundo ao meu redor, Sim. não é? E isso... E percebes quem é que são as pessoas que te adicionam, que te fazem bem, e aquelas que tu podes ter imenso amor, e o amor nunca é uma questão, mas que não te fazem bem, sabes? Que não te fazem bem, que não te adicionam numa vibração mais alta. Elas adicionam-te para tu aprenderes, para tu veres Claro. coisas da tua vida, mas se calhar não é uma pessoa que tu queres estar todos os dias, não é uma pessoa que tu vais ligar e querer trocar, percebes? E não significa que o amor não esteja lá, tu amas profundamente à mesma, só que é ok, está tudo bem, vai para a tua vida, que eu estou na minha, o amor não está em questão, mas enquanto há coisas que não estão curadas, vamos manter uma distância. E há um apego. Percebes? O que eu sinto que eu tenho que trabalhar é o desapego. Porque eu fico apegada à ideia que eu construí do que é que poderia ser aquela relação. Exato. E não à verdade e à realidade do que aquela relação é mesmo. Exato. Percebes? Eu estou aqui, isto deve ser assim, porque eu acredito que é assim, ou será que foi assim? Isto é uma ilusão. Eu estou a espelhar aquilo que eu acredito que é uma relação. Eu vivo as relações assim, mas isso não significa que para o outro seja igual. E quem sou eu para dizer ao outro como é que deve ou não viver as relações? Ele está na realidade dele. Vive a vida dele da forma como ele estiver alinhado com os seus princípios. Percebes? Então também me apanhei muito nesta coisa de quem sou eu para impor ao outro a minha verdade, sabes? Claro. Aquilo que é a forma como eu vivo a minha vida. Eu posso é dizer, olha, isto está a acontecer, como é que tu te sentes? Eu sinto-me assim, como é que tu te sentes? E Sabes? comunicar de forma consciente. Exato, tomar essa responsabilidade, é a tomada de responsabilidade da nossa parte, sabes? E é aquilo que temos vindo a falar, quando tu vês, então toma responsabilidades e vais ver que as pessoas vão se encontrar contigo nesse lugar, sabes? Porque tu abres, é um descanso, que alívio que ela falou disto, que bom, eu realmente também tinha isto dentro de mim, mas eu não tive coragem para dizer. E eu gosto muito de falar da história da palavra coragem, não é? Que é agir com o coração. E eu sinto muito isso, eu ajo mesmo com o meu coração. Eu quando acredito numa coisa, é muito difícil eu não seguir aquilo que eu estou a sentir, sabes? Sim. E com consequências. Com consequências, sem dúvida, mas na minha perspectiva o que surge também é sempre que tu ages com o coração, não é? Com coragem, o universo, o mistério da vida, Deus, o nome que queiramos chamar, devolve-nos esse ato de coragem, devolve-nos, abre-nos portas, mostra-nos caminhos, e então tudo se torna mais leve. Na verdade, o que eu sinto que surge aqui da nossa conversa é este convite para, com coragem, darmos os passos em verdade ao encontro de quem nós somos. Nossa essência. E com Ao seu coragem superior. para brilhar a nossa luz exatamente tal e qual como ela é, porque ao fazê-lo estamos a inspirar as pessoas ao nosso redor. E o mundo era tão melhor se todos vivêssemos em liberdade, hein? Então não. Em vez de andarmos a apontar os dedos uns aos outros ou em guerra uns com os outros, Sim. se todos vivêssemos este amor
esta verdade e esta liberdade, seríamos todos muito mais felizes. Então, obrigada por trazeres a tua verdade. Obrigada por brilhares a tua luz. Obrigada pelo teu servir de forma tão autêntica, a convidar as outras pessoas a resgatarem o seu poder e a não terem medo de enfrentar, seja o que for, ao encontro do seu potencial máximo, da sua expansão máxima nesta viagem que é a vida. Então, obrigada. E de regresso a casa. Esta viagem de regresso a casa. E estamos todos a caminho de casa. Sempre. Não há essa separação. Isso é uma total ilusão. E eu quero-te agradecer, Cristiana, por este espaço que tu abres, por este lugar. É que vocês não estão a perceber que ela é assim na vida. Isto não é só aqui no podcast. Tu és esta pessoa que abres este lugar de verdade, de partilha mais profunda do coração, da alma. É como se, sabes, caíssem os véus todos e a alma fica aqui presente. E poder estar aqui, poder trazer o meu contributo, poder também despir os meus chapéus todos e vir a minha essência é mágica, é profundo, e obrigada mesmo. E obrigada a toda a gente que nos ouve, e que eu acho que no final do dia eu falo também isso, que no meu podcast eu faço isto, e acho que estas conversas servem para vocês se inspirarem também, para as pessoas se inspirarem, porque através do exemplo do outro, através da história do outro, pode acender uma luzinha dentro de nós que nos chega exatamente no momento certo para fazer essa virada de chave na nossa vida. Sem dúvida. E este podcast está aqui, tu sabes, com um grande mote, que é o de que as nossas dores são portais para os nossos dons. Então, esta Ana Pinto Ribeiro maravilhosa que as pessoas veem online também teve que viver as suas dores para agora estar em sintonia com os seus dons, e é um processo em contínuo. Tu trabalhas, tu dás os passos da verdade que precisas na tua constante evolução. Então, que este teu exemplo vivo traga esperança a todas as pessoas que estão a ouvir e que sentem, não, espera, eu também sou capaz de... Posso ir com medo, mas eu também sou capaz de dar um passo em direção à minha verdade. Esta é a minha verdade. E sabes uma coisa que disseste, só eu sei que temos que acabar, mas só acho que isto que é importante. Vamos ficar aqui. Vamos continuar. Mas só uma coisa, que tu tocaste num ponto importante, que é aquilo que as pessoas veem, aquilo que eu passo. E isto tem sido também uma desconstrução minha. Porque é natural que nós nas redes sociais, no que está lá fora, nós normalmente partilhamos as partes da alegria, não é? Da vida, que faz parte e que é totalmente quem eu sou. E no meu caso, eu muitas vezes não partilhei muitas minhas dores por cuidado, por brio com quem estava à minha volta, para também não magoar, para também não expor certas coisas. Mas também sinto cada vez mais que é importante trazer aquilo que é a minha história, trazer aquilo que é a minha verdade, que tem todos os desafios que qualquer pessoa tem. E eu sinto que, por exemplo, eu consigo fazer isto num podcast que estou aqui a conversar contigo, consigo fazer completamente sem máscaras nos retiros, que é esse lugar em que eu vou abrir no meu próprio retiro. Esta é a minha história mesmo escancarada. E onde é que entra aqui o balanço entre a sombra e a luz também nas redes sociais, no que nós expomos? Porque é bom ser inspiração, mas também há uma parte que eu também tenho estado a lidar muito, que é o bullying virtual, as pessoas distorcerem as coisas que tu dizes, e eu vejo isso porque dou-me com pessoas que têm muitos seguidores a grande escala, e o quanto isso dói. E eu expunha muita parte da minha vida privada, e eu senti, por exemplo, de fazer um movimento inverso de não vou expor tanto a minha vida privada e vou expor mais aquilo que é aquilo que eu tenho para entregar ao mundo. Então há sempre assim uma questão também nessa dança. Enfim, eu queria só partilhar esta reflexão, porque acho que é importante, não é? E como isso também é resgatar o teu poder. Exato, resgatar o meu poder. E também não quero criar nenhuma ilusão, sabes? Claro. Porque é isso, eu sou esta pessoa na minha vida e quero transbordar cada vez mais isso
também naquilo que eu passo para o mundo, mas de um lugar para poder inspirar e não de um lugar para virar fofoca. Claro. Estás a perceber? Sim. Porque naturalmente o ser humano agarra mais por aí. Então como é que nós podemos realmente olhar para a história do outro e trazer para nós de um lugar de amor, mesmo quando é coisas difíceis? É esse o exercício que eu faço comigo, mesmo quando vejo as coisas mais banais online. O que é que está por trás disto? Ou porque é que isto me toca? Exato, porque é que isto Porque me toca? Porque é que isto está aqui? Porque é que isto me incomoda? Exato, a minha responsabilidade, sabes? Porque é que eu faço daquela seta para fazer uma fofoca? Que parte daquilo, o que é que diz sobre mim? Claro. O que é que isso diz sobre mim? Claro. Sabes, porque é que eu mando uma mensagem ou faço um comentário desagradável? O que é que eu não consigo ver de mim mesmo? O que é que aquilo me traz à minha vida? Sabes, eu tenho muito este sentido de justiça dentro de mim, sabes, de sentir, olha, bora lá pelo amor, não é justo? Uma pessoa às vezes está ali a expor-se a dar o seu melhor, a tentar contribuir e às vezes vem este lugar de carrasco, sabes? Então, que tal não sermos o carrasco dos outros e o nosso próprio carrasco? Que tal trazer mais amor, não é? É. Então, tem sido um bocadinho esta dança que eu tenho vivido ultimamente também. Partilhar aqui contigo. Obrigada pela tua partilha e por seres tão bonita na forma como viajas nesta experiência que é a vida, e obrigada por fazermos este caminho em conjunto. E quero dizer que o espaço, eu já estive na tua mentoria também, e estou contigo como amiga e como pessoa e nas cerimónias e estudámos juntas o nosso curso e tudo mais. E eu acho que tu tens isso e eu sinto que tu sentes isto também comigo, que é nós damos mesmo a mão, nós abraçamos-nos. E às vezes o que eu gostava também de passar para as pessoas lá fora é que um retiro, quando é uma coisa bem feita, quando é uma coisa com coração, para ir a curar partes da nossa alma, nós encontramos lugares com o outro que se expõe no nível de vulnerabilidade igual àquela que nós nos entregamos. Tu encontras um lugar onde tu raramente encontras no dia-a-dia. Cá fora. É um descanso. É assim, ai que bom. É um regresso a casa. É mesmo um regresso a casa. Agora vou ter que dizer mais uma coisa, estamos mesmo no fim. Mas tu estás aqui na Casa do Amor, não é? Que é um espaço que tu conheces e eu sinto-me muito honrada de estar a fazer a gravação do podcast aqui, porque muitas pessoas já conhecem este espaço e a verdade é que este chão já viveu muita coisa. Não é? Este chão, estas paredes, já viveu muita coisa. E a verdade é que a energia que se cria aqui, não é? Cria mesmo aqui um abraço seguro, onde as pessoas se permitem ir onde tiverem que ir, sem filtros. Sim. E o precioso que isso é. Porque nós nas nossas vidas lá fora, não é? Ou por condicionamento, ou seja por que motivo for, acabamos por estar mais constrangidos, mais contraídos, não nos permitimos deitar cá para fora. E este é o sítio. No amor e na dor. Então, o importante que é tu abrires também esse espaço e dares oportunidade às pessoas para se encontrarem na sua verdade sem filtros. Sim. Sem filtros. Sim. Com muito amor. E é aquele amor que eu também partilho muitas vezes, é o amor maternal que dá o colo, mas é também a mão firme que segura e não te deixa cair. Claro. E vamos onde tivermos que ir. Então, obrigada outra vez por trazeres este serviço ao mundo. Obrigada pela tua amizade tão genuína. Obrigada pela tua generosidade. Eu acho que generosidade também é uma palavra que te caracteriza muito. Continua nessa tua dança pela vida e a trazer alegria e luz a este mundo, porque precisamos mesmo de pessoas como tu. Obrigada. Posso dar um abraço? Obrigada. Está do coração. Está feito. Está feito. Gostaste? Adorei.